E aconteceu que, quando Lucas 8, de 40 a 56. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Como que diz quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, a não podia ocultar, se aproximou tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou diante de todo o povo a causa por que havia sido tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, dizendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhes que dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou a ninguém dizer o que tinha havido sucedido. Eu diria, ouvindo agora o Misael ler essa história, eu diria que essa história trata-se de uma trajetória de sucesso. Então, dentro do tema, a gente pode colocar isso aqui, uma trajetória de sucesso. Eu coloquei aqui, em Misa, pelo menos 11 pontos que a gente vai falar sobre essa mulher, porque o nosso foco é a mulher. Bom, essa mulher, você quer falar alguma coisa sobre ela? Não, mãe. Tá. Essa mulher era da idade de, vamos dizer, que a cultura diz que uma moça, quando ela sangrasse, ela já tinha que ir para o local reservado, 7 dias. E essa menina ficou mocinha, talvez ali entre 9 e 12 anos de idade. Vamos pôr que ela tenha 12 anos, tá? Ela, então, teve fluxo de sangue. E esse sangue, que duraria 7 dias, durou muitos anos. Mas o que aconteceu? Quando havia isso daí, mãe e filha já fazia a mala, o pai também já ia junto, fazia a mala da menina por 7 dias, falava: agora você vai ficar no local, tá? E até sarar da imundície vai voltar. Se a gente vê lá em Levíticos 15, por que Deus colocou isso como imundície? Para que a mulher tivesse aquele tempo de descanso, porque é um período de 7 dias em que a mulher se esvanece. Então, Deus queria que ela se restabelecesse desse fluxo, né? Porque ela gera, e é por isso que ela precisa do fluxo. E nesses 7 dias ela tomasse força de novo para a vida. Então, por isso que Deus coloca, olha, ela tem que ficar num local reservado. Então, e se chamar disso de imundo, o povo não toca. Então, foi assim, por isso que Deus fez. E ela ficou. E nesse período aí, na cultura, é assim: faz a mala e vamos. E o pai e a mãe iam na frente e a menina atrás com a malinha. E o povo já vendo esse trajeto. Então, trata-se de uma vergonha pública. Olha, minha filha está imunda, não toca nela. Minha filha está imunda, ou seja, não toca nela. Minha filha está imunda. E ali passaram a rua, o bairro
a cidade, até chegar do outro lado da cidade, até chegar no muro que separa a cidade do Vale dos Rejeitados. E ali então ela ficava 7 dias. Tinha que ficar ali 7 dias. Todas essas pessoas, os imundos, os que tinham fluxo de qualquer outro tipo de fluxo, todos tinham que ficar ali. Coxo, paralítico, só saía dali se tivesse algum cunha política, algum alvará. Tipo assim, você vai ver que Bartimeu estava na cidade, ele devia estar no Vale dos Rejeitados. Mas porque ele tinha um alvará, e esse alvará era a capa. Então ele saiu de lá porque ele tinha um cunho político, então punha uma capa nele e ele ia para a cidade. Só que não podia dormir na cidade, tinha que todo dia dormir no Vale dos Rejeitados. E essa menina chega lá, então tem o Vale dos Cegos, dos Coxos, tá, os grupinhos. E ela então é recebida ali por alguém que vai cuidar dela durante os 7 dias, e ali a pessoa dá uma esperança para ela, fica calma. Aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, bisavó, toda a geração, todas as mulheres passam por isso, fica calma, 7 dias só, vai passar rapidinho e você já vai voltar. É uma esperança. E essa menina, então, espera 7 dias, a mãe vai toda feliz lá buscar a menina, não pode levar, não cessou. 8º dia, a mãe volta, não cessou. 9º dia, a mãe volta, não cessou. 30 dias, 1 ano, a mãe, então, e o pai já se desespera. E quando se trata da doença de um filho, aí já parte para a doença. O pai e a mãe gastam tudo. Não mede esforço, gasta tudo, e a palavra de Deus diz, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, gastara com os médicos todos os haveres. A intenção do pai e a palavra de ânimo para os pais gastarem tudo que tinha era, a vida é uma só, a gente tem que cuidar da vida. O dinheiro a gente ganha outro, dinheiro tem muito, perde hoje, ganha amanhã e gasta, e gastou tudo. Então, essa menina ficou lá, no dilema, longe dos vizinhos, longe de casa, longe das amigas, e o que ela só tinha o jornal que ela ouvia, que eram os cegos, que quando eles chegavam ali, eles traziam notícia, olha, aconteceu isso lá na cidade, assim, 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 olha, aconteceu isso lá na cidade, assim, 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 até que eles trazem ali a notícia de um rabino que está pela cidade e fazendo milagres. Aí tem um outro ponto, que nisso tem algum ponto que queira falar? Essa é a cultura. Bom, aí tem um outro ponto que eu coloquei, é que a gente tem que se perdoar. Sempre a gente tem que se perdoar. A gente perdoa todo mundo. A gente perdoa todo mundo, menos a gente. Sabe? Então, a primeira coisa que ela fez foi se perdoar. O perdão é para quem perdoa. E se ela se perdoou, Deus também vai perdoar. E então, a gente tem, ela podia estar se julgando, se julgava, ela podia se condenar e até morrer. Mas não, de tudo aquilo que ela vivia, ela se perdoou e passou a ouvir. Então, o primeiro ponto é essa história triste dela. O segundo ponto, que nós temos que nos perdoar. O terceiro, e não ficar olhando para a circunstância, porque circunstância passa. O terceiro ponto é ouvir tudo, ouvir de tudo, ler de tudo e reter o que é bom. Sim. Não se privar de leitura e nem de ouvir, porque a gente aprende ouvindo. Um quarto ponto aqui é não seja refém da sua força. Ou seja, não seja refém do seu dinheiro, não seja refém daquilo que você acha que é poderoso, tá? Por quê? Esses daqui, a gente vê uma história de que a pessoa era refém do dinheiro. Enquanto tiver dinheiro, eu tenho esperança. Acabou tudo dinheiro. Aí acabou a esperança. Só que essa mulher viu esperança além do dinheiro.
Então, não seja receio. Não deixe Jesus por último. Essa mulher aqui, essa história nos ensina que a gente, logo que a gente tem uma dorzinha de dente, já tem que correr nos pés de Jesus. Não deixar Jesus por último. O primeiro que a gente tem que buscar é Ele. Ela teria economizado muito, né, se tivesse primeiro buscado Jesus. É sabedoria, né? É. Um quinto item aqui é tenha fé. Segundo Coríntios 5 e 7 diz que a gente anda por fé. Se a gente fosse andar por vista, por aquilo que a gente vê, a gente perderia a esperança. Não faça como piolho. Piolho anda pela cabeça dos outros, né? Então, ela andou pela própria cabeça dela. Ela andou pela própria conclusão dela. Então, por isso que Paulo fala, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E vestir o capacete da esperança, né? O capacete da fé, da esperança, da salvação. E isso é emuná. Emuná é uma confiança que é assim, você está perdido no rio, você vai se afogar e de repente chega um tronco rolando. Isso é emuná. Você se agarra naquele tronco e tem a certeza que você vai sair, porque ele vai rolar para fora da coisa, que ele não fica dentro da água. Então, essa confiança certa de que já chegou a solução. Senhor, se eu estou nesse problema, onde que está a solução? Um sexto item, eu coloquei assim, ó, não murmure. Os problemas são para nos ensinar grandes coisas. No deserto das nossas vidas, estamos com o Senhor. Ele é aquela nuvem. Quando o povo chegou no deserto, lá em Êxodo, diz que a nuvem andava de dia cobrindo eles, fazendo sombra. E à noite guiava eles, de dia e de noite. Aquela nuvem é a palavra de Deus. Aquela nuvem é a escritura. E qual é a escritura que Deus usava para falar com o povo? É a Torá. É o Pentateuco. Porque nem os profetas não tinham ainda. É simplesmente os 5 livros, a Torá. Então, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, é a nuvem que nos dirige todo dia. É a própria boca de Deus falando com a gente. O próprio Deus falando. Então, ele é a nuvem. E ele fala, não te deixarei, nem te desampararei. Então, se a gente murmurar, a gente tá magoando a companhia dele. Então, não pode murmurar. 7º ponto. A palavra de Deus cura. Então, temos que andar e tocar na palavra de Deus, porque ela é viva. Isso a gente vê aqui, ó, no 44, chegando por detrás dele. Jesus é a palavra. Então, ele é a palavra viva que desceu do céu. Sim. Lê para mim, Valéria, Números 15, do 37 ao 41. Números 15, 37 e 41. É. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Exato. Os sacerdotes, eles tinham que usar essas roupas com bordas, né? E a finalidade dessas franjas, ou asa,
tá? Essas bordas pode ser franja ou asa. Aqui, ó, na peshita, diz assim, ó, no hebraico, kaná, que significa asa ou canto. Trata-se da mitzvah prescrita em Bamidbar. Mitzvah é o mandamento prescrito em Deuteronômio, ou em Números, que é determinando os filhos de Israel usasse essas franjas no canto das roupas, das suas vestes. Isso, agora lê Malaquias. Então, essas franjas, que ela tinha conhecimento, porque ela conhecia a Torá, ela sabia que ele tinha. Pelo que ela tinha ouvido, ela falou assim, ele é o grande sacerdote, que eles diz Cohen Hagadol, o grande sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Para fazer tudo isso, essa é coisa de sacerdote. Ele é sacerdote. Então, ele é o Mashiach, ele é o Messias que vem trazer a cura. Ela conhecia o contexto do que ela ouvia. E conhecendo o contexto, ela já foi direto e tocou na borda. Agora, vê Malaquias, capítulo 4 e verso 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Ela falou, é isso que eu vou ser. Eu vou tocar ali e eu vou saltar de alegria. E ela foi. Então, ela chegou até o Pai por meio de Jesus e foi curada. Porque a cura está em Deus. A nossa vitória está em Deus. A nossa prosperidade está em Deus. E Jesus falou, tudo que você pedir, peça no meu nome, que eu dou, que você vai ter. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ele para receber nada se não for através de mim. Então, ela já conhecendo esse contexto, ela falou, eu estou escutando que está na cidade o Messias. Um oitavo ponto é o status de Jairo. O status de Jairo, sendo o maioral, o principal, o chefão na sinagoga, para Jesus não dizia nada. Ele era o chefão na sinagoga. E Jesus pregava na sinagoga. Mas isso não queria dizer nada para Jesus. Sim. Mas o que atraiu a atenção dele foi aquela mulher que era desprezada e que ousou tocar na palavra. Ousou sair da casa e vir até aqui para estudar a palavra. Aquela mulher que ousou, o ser humano, que ousou largar tudo que tinha que fazer ali e vir aqui tocar na palavra. É isso que nós estamos fazendo, tocando na palavra, buscando a palavra, fazendo uso da palavra, tá, para a nossa vida. Aquele cortejo era de Jairo, era para Jairo, era para a família de Jairo, para a filha de Jairo. Mas quem recebeu primeiro a cura foi ela, a desprezada, que o mal entrou, ela mal entrou em cena e já saiu. Porque tudo isso que a gente leu era para a filha de Jairo. Tanto é que terminou em Jairo, começou em Jairo e terminou em Jairo. Ela entrou em cena, recebeu a bênção e com muita simplicidade, porque é muito simples, e já saiu de cena logo. Então, a sorte dela, por ela ter se perdoado, por ela ouvir sobre esse Jesus e ficar escutando, reter aquilo que era bom,
por ela não ser refém das vontades dela, por ela não murmurar e por ela buscar a cura na palavra, até porque recurso ela já não tinha mais, e por ela nem se dar conta do status de Jairo, porque ela podia ser morta. Era o presidente da república indo, entendeu? Muito, né, maioral, uma fila toda. Por ela não se dar conta de nada disso, ela então recebeu a cura. Um outro item também que é interessante é aqui, ó. Jesus fala assim, ó: quem me tocou? E disse Jesus: quem me tocou? Como eu acho lindo isso aqui. Sim. E todo mundo ficou com medo. Meu Deus, e agora? Ó, ninguém te tocou, não, senhor. Aí os outros mais espertinhos: não, ó, todo mundo está te tocando, porque a multidão te oprime. Não, alguém me tocou, quero saber quem me tocou. Aí a coisa já estava ficando escura para eles. Quem me tocou? Essa segunda vez, toda vez que Deus fala uma segunda vez, Abraão, Abraão, ele está pondo ênfase. Chamando e Jesus atenção, né? e Jesus então põe ênfase naquilo. Quem foi que me tocou? Aí toda aquela tensão que gerou fez com que ela tomasse coragem e falasse: Senhor, fui eu que te toquei. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, não tinha mais como se esconder, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele, porque poderia morrer ali. É um cetro do rei. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e sarara. Então, aqui ó, havia 12 anos. Aqui. Quem me tocou? Alguém que poderia ter pensado: tem uma multidão cercando Jesus, eu não vou. Ela poderia. Quem tocou ela? Quem tocou Jesus? Foi alguém que pensou assim: ó, não, tem uma multidão cercando Jesus, eu não vou conseguir. Alguém que poderia ter pensado: eu tô fraca, tô amena, faz 12 anos que jorra sangue de mim, eu não tenho força, a vida está no sangue, eu não tenho. Eu sou amênica, eu não tenho. Amênica que fala? Anêmica. Né? Acho que é anêmica. Eu sou fraca, eu não consigo, eu não sou importante, eu sou impura, Jairo é muito mais importante do que eu. E Jesus insiste: quem me tocou? Como que eu vou contar para ele que é essa pessoa que tocou ele? Jesus insiste, ela poderia ter fugido, mas teve coragem. Fui eu, Senhor, sem medo de ser apedrejada, porque agora já não importava mais nada para ela, sozinha. Então, quando você estiver se sentir no fundo do poço, saiba que ninguém vai descer no fundo do poço para te tirar. Saia de lá sozinho, sabe? E você tem que olhar para cima para sair do poço, do fundo do poço. Ela é aquela mulher com a sua fé. Então, quando se sentir, e quando você se sentir só, ela estava sozinha, né? Saiba que é mentira do seu sentimento. É verdade. Nunca, jamais ele nos deixa. Ele mesmo prometeu com a boca dele: não vos deixarei e nem vos desampararei. Exatamente. Se você passar pela água, eu passo com você. Se passar pelo fogo, eu passo com você, né? Ô mãe, agora eu quero fazer uma pausa, que ela tá falando toda hora pra eu falar, mas isso me lembrou uma coisa. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, né? E a minha intuição, que a minha intuição, eu sou muito intuitiva, eu já sei como que vai ser e tal. E ela é muito enganosa, porque se essa intuição, ela tá dizendo uma mentira daquilo que Deus já falou pra gente, que é que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele nos ama, que nós somos filhos dEle, que nós somos herdeiros dEle, que nós somos amigos dEle. Se essa intuição está dizendo algo que é contra a palavra, então essa intuição, na verdade, ela tá mentirosa. tá mentindo para você. Exato.
E então isso é muito. Por isso que é muito importante a gente tocar nessa veste aqui que é a palavra, e estudar e saber exatamente o que ela fala, justamente pra gente, a hora que vier esse tipo de intuição, sentimentos, a gente confrontar na palavra de Deus. Exatamente. E não aceitar. Eu acredito nisso. Eu agora tô vivendo tipo uma fase que assim, não tô conseguindo ver muitos resultados daquilo que eu tô fazendo. Mas o meu valor não está nos resultados. E isso é um momento que eu fico brigando comigo, porque eu falo, eu sou uma fracassada, porque eu não tô conseguindo ter o resultado. Só que, sabendo já disso, e porque Deus vem me falando muito a respeito de processos que todos nós vamos passar, eu tô entendendo que isso é um processo que eu tô passando, e eu tô fazendo desse processo uma forma de falar, não, o meu valor não é naquilo que eu produzo, não é naquilo que eu tenho, não é naquilo que eu estou gerando de resultado, é naquilo que eu sou. E é no que Deus diz que eu sou. É toda a minha vida, não é essa fase que eu estou passando que é o meu, tipo assim, o meu troféu, ou quem eu sou, o meu valor. Meu valor não está nisso, e eu não vou admitir ficar triste, porque às vezes eu não tô vendo o valor ali, o fruto naquilo que eu acho que é. Então é buscar essa coisa assim, né, esse processo e esse de Deus. É isso que me veio assim em mente, esse lance E essa da mulher intuição, também, né? sentimento. Essa mulher estava vivendo um processo. Exatamente. Ela não era aquilo que ela já estava estava vivendo. totalmente desacreditada. E ela poderia ter falado, eu sou uma fracassada. Tô Todos há tanto diziam. tempo sofrendo desse negócio. A cidade inteira dizia, tanto é que punha ela do outro lado da cidade. Por que não acolhia ela para a sociedade? Porque ela era fracassada. Aos olhos de todo mundo, ela era fracassada, insignificante, impura, indigna. Mas aos olhos de Deus, não. Né? Então, todo esse sentimento aí é mentira. Mas está sempre, isso daí tem a gente, ele sempre está atento em nós. Ai, Deus me esqueceu. Não, ele está atento. Sim. Ele está atento. Então, um 10º ponto aqui, saiba quando é hora de agir e quando é hora de parar. Quando é hora de falar, quando é hora de calar. Quando é hora de abrir a agenda e quando é hora de fechar a agenda. Nem pode ficar com a agenda muito tempo fechada e nem tanto tempo aberta. Ela tem que saber, tempo para todas as coisas, como está em Eclesiastes. Tempo de rir, tempo de chorar. Então, quando eu estou chorando, eu não sou o choro só. É um tempo. Quando eu estou rindo, tenho que tomar cuidado também, porque não sou puro riso. É um tempo. Tudo é um tempo. Tudo passa. A única coisa que nunca vai passar é a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, que é a nuvem que nos dirige de dia e de noite. Quer falar alguma coisa, Miss? Não. Então, saiba quando é hora de parar, todas as ocasiões, e em todas as ocasiões, vamos sempre dar o nosso melhor. A gente não tem nenhum relato de que ela foi rebelde lá. A gente não tem nenhum relato de qualquer coisa que ela tenha vivido lá. Então, provavelmente ela deu o melhor dela. O melhor dela foi prestar atenção em tudo. Tanto é que isso fez com que ela aprendesse alguma coisa. E o melhor dela também foi aquele momento da saída onde ela tocou em Jesus. Então, tudo que ela fez, você pode ver que ela fez. E para gastar dinheiro também, gastou tudo. Então, sempre dá o seu melhor em tudo. Um 11º ponto é, vá até Jesus. Pela oração, pelo estudo da palavra, através desse grupo que está se iniciando hoje, estamos aqui arrastado. Mas vamos ver assim como o exemplo da lagarta. A lagarta vai arrastada, né? Até ficar ali apertada no casulo dela. E depois sai voando como uma borboleta, tá? E Jesus falou, olha, vocês têm que aprender com a natureza. Olha para o lírio do campo, olha para os pássaros, olha para as coisas.
tá? Então, vamos aprender, porque nós estamos aprendendo com a natureza, porque nosso mestre disse que é para a gente fazer isso, tá? Então, vamos ver aqui o que mais que eu coloquei aqui. Então, é isso. É uma mulher que saiu do casulo e, como está escrito lá em Malaquias, pulou como uma bezerrinha que recebeu o leite, tá? Que recebeu a graça, que recebeu a cura. Agora, você imagina, era já uma mulher de uns 24 anos, porque se ela tinha mais ou menos 12 quando menstruou, e 12 fazendo o tratamento, era uma moça de 24 anos de idade. Tá? Ela já deveria ter história para contar, ter filhos, e ainda não tinha. Mas agora ela já vai ter. Agora ela já vai poder viver intensamente, né? Então, sempre tocar nas vestes de Jesus através da estudo da palavra. Estudar a palavra nos 4 níveis. No hebraico chama pardês, que é o pechá, que é o raso. Aí depois vai até chegar no sode, que é o que a gente está falando agora, onde a gente entra naquilo que é mais oculto do texto, tá? Para tirar dali a cura, o remédio, né? Para a nossa vida. A força, né? Às vezes a gente só também precisa só de uma motivação, uma força interna, né? Não, às vezes não é nem assim a bênção em si, né, mãe? Tipo, a cura, ou o negócio, o contrato fechado, ou uma venda, coitinha de dinheiro. O negócio em si, né? O que a gente precisa é a gente fortalecer o nosso espírito. E se a gente tiver fortalecido com o nosso espírito, na verdade a gente vai ver que, eu não precisava dessa cura, eu não precisava desse trabalho, eu não precisava dessa casa, não precisava dessa grana, eu precisava só... Por que lutei tanto por uma coisa que é perecível? Exatamente, né? Exatamente. Então, o que a Mas gente... o importante é a gente estar confortável dentro disso. Tipo, a gente tá exalando, tipo, assim, pra mim, eu não me importo que eu ver o outro conseguindo aquilo que eu não consegui, porque eu tô bem comigo, e ele eu vou desejar o melhor, se pra ele o melhor é isso, glória a Deus, que ele seja feliz, e eu fico feliz por ele, tipo, aquilo não me atinge, aquilo não me diminui, aquilo não vira, tipo, uma coisa, ai, puta, que no fundo eu queria exatamente isso. Não, isso que a gente tem que buscar. Tipo, de ver todo mundo pode ser muito bem sucedido e eu estou feliz aonde eu estou. Claro. Porque eu tenho Jesus e porque eu tenho essa convicção dentro de mim. Agora, você imagina essa mulher ouvindo aqueles cegos, coxos, deu 6 horas da tarde, ela tá ali ouvindo, por trás da porta, por detrás, porque a gente ouve tudo, né? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fiquei sabendo que nas cidades vizinhas tem um que se chama Yeshua. E ele está curando. Olha, paralítico andou, cego andou, já enxergou, leproso foi curado. Ele está curando todos. Aonde ele passa, ele cura todos. E ela está ali ouvindo. Cura todos. Aí ela está ligando na palavra. Ele é o Messias prometido que viria. Tá tudo escrito aqui. É isso aí. Eu vou tomar coragem. De repente, pode ser que ela pôs uma burca para ninguém ver ela, né? Porque era um perigo. Se ela saísse dali, ela ia ser morta. Eu vou arriscar. Se eu for ficar aqui, eu vou morrer. Como os 4 leprosos, né? Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente arriscar sair da cidade, podemos morrer. Podemos. Então ela falou, posso morrer, mas eu posso ser curada também, né? E aconteceu que ela foi curada, né? Então, entre aquilo que fala, olha, você vai morrer, ela podia estar falando, não, aqui é o meu lugar de morrer. E era. Mas e aqui é o lugar que eu posso morrer, então eu vou pedir aquele. Tá? E essa é porque ela sabia em quem estava tocando, né? Perfeito. Da minha parte é isso, tá? Que eu preparei aqui para vocês, estudando a Peshita, tá? Do aramaico, que aramaico
e português aramaico. Eu não falo aramaico, bem dito, né? Porque é do Tzadok Ben-Derek. Ele é um mestre nisso daqui. Ele vai fazer agora mais 4 livros, vai lançando aos poucos. Se Deus quiser, vou comprar outro também, que isso aqui tem muita coisa. O aramaico, todo o Novo Testamento é escrito, que eu nem gosto de falar Novo Testamento, porque Novo dá a impressão que é um outro, tá? Todos os escritos nazarenos é escrito em aramaico, não é no grego. Porque é assim, ó, naquele tempo, Jesus é hebreu, e como hebreu falava hebraico. Só que é assim, ó, é igual o português de Portugal, que é o original, e o português do Brasil. Então, o aramaico é como se fosse o português do Brasil. Então, Jesus falava o português do Brasil, que é o aramaico, mas falava também o português de Portugal, o original, que é o hebraico. Então, a Bíblia, o Segundo Testamento foi escrito em aramaico e o Tzadok, ele está traduzindo, ele está... O aramaico é o português. É como se fosse o português do Brasil. E qual que é o português de Portugal aqui? O português de Portugal, que é o original, é o grego. Não, pai, grego não, hebraico. Os gregos foram se introduzindo, trazendo um monte de misticismos dentro da igreja, traduções e tudo mais. Mas é hebraico e aramaico. Essa é a nossa língua e essa é a língua que depois nós vamos falar lá na Jerusalém, na Nova Jerusalém. Legal, mãe. O alfabeto hebraico foi criado por Deus. As 22 letras foi criada por Deus. Bom, então eu vou encerrando aqui e dizendo assim, ó, Hazak, Hazak, Venit Hazek, seja forte, e seremos fortalecidos. Porque ninguém é força total sozinho, né? Repete lá. Hazak, Hazak. Como que é, mãe? Hazak, Hazak. Hazak, Hazak. Venit. Hazek. Hazek. Isso. Hazak, Venit, Hazek. Isso. Seja forte, e seremos fortalecidos. Então, Gideão, vamos juntar o povo? Vamos continuar juntando o povo?